Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Dia dos Pais vem aí e o comércio está aquecido, mas como o consumidor deve se prevenir para não ter dor de cabeça nas compras online? O advogado Marcos Martins deu as dicas. Oi, Marcos, obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos conversar um pouco sobre as compras do Dia dos Pais, né? A gente tem aí pesquisas falando a respeito da intenção de compra, enfim, com relação a isso, né? Agora, domingo, para compras online. O que diz o Código de Defesa do Consumidor para essas compras, para que a pessoa não se sinta lesada nesse sentido? Olha, a questão de compras virtuais hoje, que é a maior demanda, saiu até a matéria aqui da casa, do Jornal Otimista, é importante que o consumidor fique atento na questão da troca. No caso da desistência, se ele compra um produto por uma loja virtual, a partir do momento que ele recebe aquele produto no seu endereço, ele tem 7 dias para realizar a troca ou a devolução, independente do motivo. Ele simplesmente recebeu, não gostou, não quer, ele não precisa justificar, ele pode estar fazendo a devolução. Isso diferencia um pouquinho da questão da loja física. Na loja física, no caso, por exemplo, você vai comprar uma camisa, uma roupa, você não tem o direito de, depois que se arrepender e querer a devolução desse valor. Não existe. Você tem que ficar bem atento na política de troca das lojas. Não existe uma obrigação no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, que obrigue aquele fornecedor da prestação de serviço ou a prestação do produto, ele a te devolver ou estornar o produto porque você não quis, a não ser em casos de defeito que estão previstos na lei. E nesse caso, Marcos, assim, como é domingo agora, né? A gente está na sexta-feira, quem fez uma encomenda ou fez uma compra online e lá está dizendo vai chegar no sábado ou vai chegar no Dia dos Pais e não chegar. O que isso quer dizer assim, para o Código de Defesa do Consumidor? Como é que a pessoa que fez essa compra ela pode se valer disso com relação à não entrega na data prevista? Olha, a questão da não entrega na data prevista, se tratando de um produto, existe a questão do direito de arrependimento. Se esse produto, digamos, uma máquina de fotografar, você só quer usar no Dia dos Pais, que vai ser algo diferencial, importante para registrar aquele momento. E no outro dia, se ela chegar na segunda e não tiver mais qualquer utilidade, o consumidor pode estar devolvendo e não aceitar mais o produto, simplesmente não mais querer, porque esse produto não tem mais uma utilidade para ele. E aí ele precisa justificar, como é que deve ser feito isso? Pelo sistema de atendimento da loja, ele informa que não quer mais o produto, não precisa uma justificativa, ele simplesmente não quer, pede que não seja mais enviado. Caso esteja já em trânsito, na hora que ele recebe, ele faz a devolução, a loja estorna o valor no cartão de crédito ou no Pix, devolve para a conta bancária do consumidor e está tudo certo. Não necessariamente é obrigado esse consumidor adquirir esse produto. E caso a loja diga assim, não, a gente não tem como devolver, tem como dar em crédito. O que isso é aceito? Pode ser aceito? Isso é abusivo na forma da lei. O consumidor tem 7 dias, 7 dias corridos, a partir do momento que ele recebe o produto. A fase que está em trânsito da loja para a residência do consumidor não conta. Se ele quiser devolver e a loja dizer que só aceita se for um crédito, o consumidor está sendo lesado, ele deve procurar um advogado da confiança dele ou os órgãos de proteção à defesa do consumidor, o PROCON especificamente. No caso, uma cesta de café da manhã, que é algo produto perecível, né, flores, enfim, a floricultura ou a loja disse assim, a gente não tem como fazer porque são produtos que eu não tenho como reaproveitar. Isso não importa, né? Mas a culpa foi causada pelo fornecedor. O consumidor não tem culpa na situação em questão. Então, a responsabilidade é toda do fornecedor do serviço. Se ele não entregou dentro do prazo, eu queria uma cesta de café da manhã e ela chegar à noite, por exemplo, não tem mais o valor sentimental para mim, tá entendendo? Então, eu como consumidor fui lesado e tenho que ser reparado. Então, no caso em questão, a culpa é exclusiva do fornecedor do serviço. E Marcos, para quem ainda está decidindo o presente do pai, né? Ainda tem tempinho aí, né? Uns 2 dias, mas já tem tempo. Para fazer a compra, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter para não cair em golpes, para uma compra, né, correta, que possa receber? Existem dicas? Existem. No caso da compra virtual, que hoje é a mais popular e geralmente é onde ocorrem mais golpes.
Se for uma loja conhecida, um site conhecido de uma grande rede nacional aqui no Brasil, você pode comprar de forma despreocupada. Mas se for uma loja que você não conhece, uma empresa menor, de menor porte, é interessante que você busque, por exemplo, o Reclame Aqui. Você joga lá o CNPJ da empresa, você procura pelo nome dela, que vai ter uma sequência de comentários no consumidor.gov também, que é um site do governo federal, de bastante confiança, credibilidade. Você procura pelo nome da empresa e você vai ver a reputação daquela empresa. Se ela é uma empresa de confiança, se realmente ela existe, se não há o golpe, se outros clientes já fizeram a avaliação positiva ou negativa dessa empresa, e daí você se sentir confiante ou não para estar realizando aquela compra. Também é interessante esclarecer aos consumidores que eles façam buscas. Até há pouco tempo saiu também uma matéria do Procon que nós temos serviços e produtos com uma variação em torno de 100% a 700% no valor do preço ou do preço do produto ou do serviço. E é interessante que o consumidor esteja atento. Em caso dele se sentir lesado, ele tem que procurar os órgãos de defesa do consumidor para deixar ciente da situação. E nesse caso, quando o consumidor chega até vocês, né, com situação de relação de consumo, quais são as principais causas, né? Quais são os fatos que acontecem que vocês mais recebem denúncias? Olha, infelizmente são os golpes. Os golpes mais absurdos possíveis, principalmente se tratando, aí saindo um pouquinho da questão do Dia dos Pais, bancários, com pessoas idosas. Infelizmente hoje é o que mais acontece em virtude da virtualização, da questão da globalização. Tudo fica mais nesse universo virtual que, infelizmente, muitas vezes a gente não sabe quem é que está por trás de um computador, por trás de um celular. A gente tem esses cuidados, né? Porque às vezes até por telefone, né? Você jura que é daquela empresa, daquele banco, né? Eles fazem você entender que seja, né? Então, quais são essas dicas que você deve dar para as pessoas que estão em casa assistindo, para que elas não caiam nesses golpes, né? Que elas tenham atenção com relação às compras, aos links? No caso das compras dos links, é procurar a credibilidade do site. No caso aí, especificamente de bancos, você procure o gerente do seu banco, seu gerente de confiança. Converse com a pessoa que você realmente conhece e confia. E no caso, se tratando de um consumidor idoso, ele buscar a ajuda de um filho, de uma pessoa de confiança, uma pessoa mais jovem que tenha mais contato com a internet, entenda como é que funciona. Porque até às vezes o site eles fazem de uma forma bem parecida nas cores, por exemplo, de um banco X, as mesmas cores, o mesmo padrão, o mesmo letreiro, e isso induz ao erro e infelizmente acontece que as pessoas acabam caindo e quando se dão por conta já sofreram o golpe e aí para a gente reaver é muito mais complicado. Às vezes até o erro de grafia, né? Você já identifica logo que ali é um golpe, né? Às vezes até mesmo o erro de grafia, você lendo ali, você identifica que está escrito de uma forma errada, mas infelizmente pessoas até com um pouco menos de conhecimento, um pouco menos de estudo, deixam que esses pequenos detalhes passem despercebidos, infelizmente. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e neste sábado, dia 12, é celebrado o Dia Mundial da Juventude. A psicanalista Elaine de Tome falou sobre como os jovens enfrentam os desafios contemporâneos em um mundo em constante mudança. Elaine, minha xará, né? Obrigada pela sua presença aqui no Destaques. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental dos jovens, né? A gente tem esse sábado agora, uma data importante que é o Dia Mundial da Juventude, né? E sobretudo pensar um pouco sobre a saúde desses jovens, né? A gente está numa vida muito corrida, muito agitada, né? Por vezes as tecnologias também estão, né, absorvendo esses jovens de uma forma não muito saudável, né? Como é que a gente pode olhar, um olhar mais carinhoso, mais acolhedor para os jovens? Os jovens, eles representam o futuro da nossa sociedade, então a gente tem que olhar para eles com um grau de importância muito grande e cuidado e zelo. No entanto, o momento atual que a gente está passando, os jovens eles estão sendo acometidos de muitos problemas emocionais,
que advém do avanço tecnológico, né, desenfreado. De certa forma, a gente está aprendendo a lidar com redes sociais, muitos estímulos, muitas coisas disponíveis para os jovens hoje. Além do mais, também em casa, que os pais precisam se preparar, porque a geração de hoje, ela exige uma educação e um cuidado diferente do que foi antes. Então, o que funcionou para os pais antigamente é diferente dos jovens que hoje se apresentam. E aí a gente tem esse desafio também para os pais, né? De além da correria diária que eles têm também, né? De dar uma parada de fato, né? E olhar para esse jovem, né? De uma forma mais acolhedora. A gente tem preocupação com relação à questão da saúde mental. A pandemia intensificou muito isso, né? A gente viu cada vez mais as pessoas ansiosas, né? E esse momento agora, que já estamos podendo sair, né? Já estamos convivendo, é um momento também, digamos, que as pessoas estão com a saúde mental um pouco mais fragilizada? A gente saiu de um momento bem delicado, mas já estávamos antes, intensificou durante a pandemia e nós permanecemos, porque a gente precisa aprendermos mais sobre a nossa mente. A gente precisa aprender mais sobre as nossas emoções. E muitas pessoas que chegam até a vida adulta não conseguem falar sobre as suas próprias emoções ou identificar o que está sentindo. E é esse o canal de ligação que a gente precisa ter com os jovens, é um espaço de fala. Muitas vezes eles se sentem acuados de poder falar os seus sentimentos dentro do seu lar. A gente considera que um dos locais ainda seguros e que precisam ser pré-estabelecidos para o amor é dentro do lar. Freud ele dizia que uma criança, um adolescente que é assegurado de um amor, de que ele é amado, eles serão adultos fortes emocionalmente. Então, o amor ainda é a saída, é você amar o jovem, independente do que ele esteja fazendo, do que ele esteja sentindo. A primeira coisa é ele ser acolhido. A partir do momento que ele é acolhido, que ele é amado, aí sim a gente pode ver transformações. Então, eu penso que esse canal de acolhimento, de amor, de aceitação, é uma forma da gente trazer os jovens para o nosso lado, da gente poder instruí-los melhor. E os pais têm esse papel fundamental, as figuras de autoridade, né? Até nesse momento, porque eles estão formando, né, os adultos daqui para frente, né? Eles estão formando o pensamento, os gostos, aquele momento da socialização de fato, né? De fazer parte de um grupo, né? De um grupo. Isso. E aí nesse ponto, assim, a gente vê também uma preocupação com relação ao número de suicídios, né? A gente tem o setembro já chegando a bater na porta, né? Mas todo mês a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Todo mês, porque acontece todos os dias. E o jovem, o que mais leva as pessoas ao suicídio é a depressão, é os transtornos mentais, né? É a pessoa que usa abuso de drogas, de álcool. Então, os jovens eles têm isso muito acessível. Então, a gente precisa estar mais atento ao que o jovem está fazendo, a entender porque se a gente não trazer ele para perto de nós, outras pessoas vão levá-los. Porque ele vai ter essa questão de ser aceito, de ser bem querido, de ser amado. E se ele não é feito isso dentro de um local seguro, ele vai ser em outros que pode apresentar muitos riscos, inclusive dentro de casa, por meio da internet, né? Pois é, porque a gente acha que está seguro, né? Está dentro de casa, está num local físico ali. Mas, na verdade, existem muitos riscos, né, nesse acesso. A gente também tem que ter esse controle, né? Tem que ter esse controle e esse cuidado, porque há uma linha muito tênue em respeitar a privacidade e você saber o que é que está acontecendo. Então, tempo de qualidade com o jovem é importante, de você olhar nos olhos, de você perguntar o que é que está acontecendo, de você conhecer os amigos, de se interessar pela vida dele. Às vezes os pais eles vêm com a hierarquia muito de mas tem que ser feito isso, tem que ser... E realmente tem, mas tem que ter muito jogo de cintura para lidar com os jovens atuais, porque eles sabem como driblar muitas vezes os pais. Não estou falando que os jovens são vítimas todas as vezes, não, mas os pais eles são mais maduros, eles são adultos. Então eles têm que conduzir
a educação do seu jovem com autoridade, não com autoritarismo, que é diferente. A autoridade você impõe, mas por respeito, porque ele sabe que ele precisa cumprir e obedecer os pais, e os pais ele vai ter respaldo para fazer isso. E autoritarismo é uma imposição em que o jovem se sente oprimido, e quando ele se sente oprimido, ele foge, né? Ele foge para a zona de fuga dele, em que vai apresentar risco, porque são amigos desconhecidos, são lugares que você não sabe onde ele vai e que você não sabe o que ele está sentindo. Então, hoje os jovens eles apresentam um risco muito grande de suicídio quando eles estão passando por dificuldades emocionais, por decepções, por não saberem receber um não, porque às vezes o pai e a mãe foi permissivo demais. E aí, quando a vida vem e apresenta um não, ele tem baixa tolerância à frustração. E aí ele não sabe lidar com as dificuldades. Isso acontece muito porque os pais passam muito tempo trabalhando, né? Há poucos anos que a mãe, a gente vem nessa luta há muito tempo, o direito da mulher, a mulher trabalhar fora, mas ainda é recente a adaptação de que a mulher não está mais no lar. E antes, eu lembro, minha mãe, ela era do lar, era como uma mulher ser do lar. E hoje as mulheres elas trabalham fora, o pai trabalha fora, e aí muitas vezes para suprir essa ausência são muitos sims. Poxa, eu já passo tanto tempo longe, eu vou fazer, porque essa pessoa merece para suprir minha ausência. E não é bem assim, a gente precisa ter esse cuidado também. Você precisa dar o limite, saber dizer não, apresentar a realidade da vida para que ele possa entender e não criar um ambiente que seja imaginário ou fantasioso, para ele, de repente, quando for realmente para a realidade, ele não saber lidar. E também a questão da sobrecarga de atividades, né? De você, assim, o jovem, a criança precisa de um tempo ocioso, de um tempo de criatividade, de um tempo de frustração, também como você falou, né? Para poder ele entender esses sentimentos, né? Então a gente às vezes diz assim, olha, não, vou botar numa atividade tal, depois da escola, depois não sei o quê. Então essa criança, esse jovem tem aquele calendário preenchido. Em que momento ele é criança, é adolescente, né? Então, como é que a gente consegue mensurar, equilibrar isso, né, de forma saudável para esse jovem? E até mesmo a exposição a telas, que é muito disponível, os pais dizem, para eu fazer alguma coisa, ou para eles parar de chorar, ou para esse jovem, de fato, ficar ali intertido em alguma coisa, precisa das telas e fica numa liberdade muito grande. E ali é um excesso de prazer que ele está tendo acesso e vai dificultar porque vai aumentar a ansiedade. Excesso de estímulos aumenta a ansiedade. E isso faz com que esse jovem que tem esse excesso de estímulos, ele não tenha esse período ocioso, onde ele tenha possibilidade de criar, de inventar, né? Ontem mesmo, vou contar um exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, né, que já ela vai ser uma adolescente. E ela sabe que à noite a gente está em casa, nada de telas. Aí ela pega um caderninho, uma folhinha, aí ela escreve e diz assim, mamãe, você quer que eu faça um livrinho de palavras ou de desenhos? Por quê? Porque se eu não proibir para ela, naquele momento, as telas, ela não vai ter esse tempo criativo, coisas que ela falaria, que ela faria, que ela inventaria, ela não vai fazer. E a gente está privando eles achando assim, não, mas eu vou fazer a vontade dele. Não, mas ele vai ficar chateado, ele fica com raiva da gente, deixa ele ficar. E você vai estar fazendo um bem para ele. Trabalhar a frustração, né? Trabalhar a frustração. E nesse ponto, com relação à questão do adolescente, quais são os sinais que eles mostram que não está indo legal, que precisa de um acolhimento, que a gente pode se preocupar com relação à questão de depressão, de ansiedade? Quais são os sinais que os jovens mostram dentro de casa? Muito bom. Quando eles se distanciam socialmente, têm dificuldade de sociabilidade, quando eles apresentam alterações de humor, irritabilidade, às vezes vocês, esse menino é muito rebelde, chega à adolescência desse jeito, mas muitas vezes essa irritabilidade é um sinal. Não é porque o jovem está ali rebelde que é o natural dele. Não é só o hormônio, não. Não é só o hormônio. Essas alterações de humor têm muito a ver com quadros emocionais e que precisa ser atento e dizer, filho, o que é que está acontecendo?
Como é que a gente pode te ajudar? Tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? Criar esse ambiente. Então, quando ele mudar os hábitos, até mesmo de insônia, de passar muito tempo acordado, até assistindo, até tarde, não é saudável. O jovem, ele precisa dormir bem, ele precisa restabelecer, ele dorme até, à medida que nós envelhecemos, a gente vai ter menos necessidade de dormir, mas o jovem, ele tem muita necessidade de dormir para o bem-estar dele. E quando você perceber que ele mudou os hábitos alimentares também, vai ser sinalizadores de que alguma coisa não está bem. Ou comer demais ou de menos, ou dormir demais ou de menos, irritabilidade, falta de sociabilidade, são os sinais bem claros de que algo não está bem. E nesse caso, como é o trabalho que vocês fazem, né, junto ao Revoar, como é que é o trabalho que vocês fazem nesse sentido, tanto para jovens como para quem precisa de um acolhimento? Pronto, o Instituto Revoar, ele é um instituto de saúde emocional e a gente tem vários projetos lá. Um deles são as palestras gratuitas que a gente faz de tempos em tempos, solicitações abertas ao público. A gente tem uma linha 0800 347 8080, que as pessoas podem ligar de 5 horas da tarde a 11 horas da noite para conversar com alguém que você não precisa se identificar. É uma linha de desabafo, de compartilhar as emoções. A gente tem as terapias gratuitas, que de tempos em tempos abrem as inscrições, mas também uma de valor social mais baixo para quem quer imediatamente iniciar. E esses projetos, eles estão voltados para a sociedade, né? Nós temos um grupo que acontece nesse momento de depressão, pessoas que estão com sintomas depressivos, entra de forma online e é acompanhado por 2 meses. Grupo de luto, porque teve muita gente que perdeu entes queridos na pandemia, estão enlutados e as pessoas não falam mais nisso ou simplesmente seguem. E elas precisam trabalhar esse luto, viver o luto para não viver de luto. Então a gente também tem um grupo para as pessoas que estão passando pelo luto e no próximo mês vão abrir as inscrições para o grupo de ansiedade. Já aconteceu uma vez uma edição e essa é a 2ª edição. Então as pessoas podem ter acesso, que são muitos projetos, né, muita informação, lá no Instagram do Instituto Revoar. E são gratuitos, exceto o terapia de valor social, mas todos os outros são totalmente gratuitos. E dia 15 de agosto é dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. E depois de 3 anos com a tradicional caminhada com Maria, sendo realizada de forma virtual por causa da pandemia, os fiéis vão poder voltar às ruas. Vamos saber os detalhes com o repórter Denis Barbosa. Oi, Elaine, eu estou aqui com o padre Josenilton Brito, que está na organização desse importante evento, certamente na expectativa. Padre, muito obrigado pela visita, por nos dar essa oportunidade de conversar sobre esse importante evento da cidade, da Igreja Católica. Expectativa muito grande para essa retomada? Expectativa muito grande, depois de 3 anos sem acontecer a caminhada. Nós agora voltamos com aquela expectativa da grande multidão, mais de 1 milhão de pessoas caminhando com Maria ao longo de toda a Avenida Leste-Oeste até a Catedral de Fortaleza. Padre, vamos falar um pouquinho da história desse importante evento. Tem muita gente com saudade de estar perto de todos vocês, de estar perto ali dos fiéis, dos amigos, das famílias. Começou lá atrás, uma história que faz parte do nosso calendário, faz parte do nosso mês de agosto. Muito importante. Exatamente. Tudo começou no ano de 2003, quando a Diocese do Ceará estava completando 150 anos. Hoje nós já temos várias dioceses desmembradas aqui de Fortaleza. Era a Diocese de Fortaleza à época, temos mais de 9 dioceses que nasceram dela. E a inspiração no coração de nosso arcebispo, Dom José Antônio, era de fazer esta caminhada, comemorando os 150 anos, com a oração do Santo Rosário. Então, todo o percurso da caminhada é feito meditando os mistérios da redenção, os mistérios da nossa fé, da vida de Jesus. Padre, para que vocês consigam fazer essa retomada, certamente há uma grande equipe que se prepara há muitos meses, né? Exatamente. Temos aí uma comissão que trabalha junto a todos os órgãos, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, AMC,
todos estão envolvidos para que o evento aconteça em uma grande paz, com tranquilidade, todo o povo fiel, devoto de Nossa Senhora da Assunção, possa realizar a caminhada com muita fé e tranquilidade. Olha, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a programação, o que acontece na saída, tudo isso, mas antes vamos saber mais um pouquinho desses bastidores. Há um empenho muito grande de toda a equipe, o senhor falava sobre isso, mas a cada passagem, a cada trecho, a equipe vai montando e vai executando um plano operacional para aquelas famílias durante todo o percurso, desde a saída. Né? Exatamente. Nós temos vários pontos de apoio durante todo o percurso da caminhada, sejam apoios onde temos necessidade, os que têm necessidade de atendimento de saúde. Nós temos muitos idosos, então é necessário ter esse cuidado. Lógico, a gente deseja que tudo aconteça bem, mas uma vez ou outra alguém não se sente bem, nós temos o atendimento, graças a Deus, tudo ocorrendo com a mais devida normalidade. Perfeito. Agora vamos falar desta terça-feira a partir do meio-dia. Né? É o ponto de partida ali na região da Barra do Ceará, no Vila Velha, e todo mundo se reunindo para começar essa caminhada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse início. Exatamente. Ao meio-dia nós teremos a missa no Santuário Nossa Senhora da Assunção com o Bispo Auxiliar, Dom Valdemir, e em seguida da missa será dada a bênção para o ponto de partida da caminhada. Saindo ali do Vila Velha, do Santuário Nossa Senhora da Assunção, passando pela ponte ali da Barra do Ceará e dando continuidade a toda a caminhada até a Catedral de Fortaleza, onde acontecerá o ponto alto, que é a coroação de Nossa Senhora da Assunção, logo ali na frente da Igreja Catedral. Olha, certamente esse é um dos momentos mais esperados pelos fiéis que aguardam esse retorno, né? São 3 anos sem a oportunidade de estar ali perto. Momento muito bonito, certamente. Com certeza, um momento bonito, emocionante, que toca o coração de todas as pessoas. Então, muitos fiéis vão lá com aquele desejo, às vezes agradecendo, outros para pedir, fazendo promessas, se emocionando, tudo como o dom do amor de Deus, que habitou na vida da Virgem Maria e também habita na nossa vida. Padre, durante esse percurso de caminhada, são horas certamente de vivência, de testemunhos, né? Muitas famílias aproveitam ali, naquele momento de encontro, para relatar momentos de fé, experiências de fé. Exatamente. Onde a imagem vai passando em todo o percurso, é emocionante perceber que as pessoas olham com uma fé tão profunda que chegam a se emocionar, os olhos ficam marejados daqueles que pedem a intercessão e a bênção da Mãe de Deus pelas suas famílias, pedindo saúde, pedindo paz, pedindo tudo o que é necessário para que tenhamos a integridade, a vida em Deus. Padre, vocês que estão na organização, que trabalham já há muitas semanas nessa preparação, uma experiência certamente única também na vida de todos vocês, né? Exatamente, um cansaço feliz, uma rotina acelerada, mas dando graças a Deus por perceber que a vida de todo o povo é tocada por um amor para além do nosso humano, o amor de Deus, que toca a vida daqueles que trabalham como toca a vida daqueles que estão lá participando, vivenciando, rezando a cada momento da caminhada. Pronto. Agora eu queria que o senhor fizesse um convite às pessoas, às famílias da nossa cidade, toda a região, na verdade, para ter esse encontro nesta terça-feira, esse momento importante para todo mundo, um momento especial para a Igreja Católica, para toda a família cearense. Então você devoto, você devota de Nossa Senhora, pode estar conosco neste momento, aí a partir das 13 horas, 13h30, no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, lá na Barra do Ceará, para viver conosco essa grande expectativa, emoção de estar como povo de Deus a caminho. Esse ano temos o tema Caminhamos Juntos com Maria no Amor de Jesus. Esse caminhar junto, a unidade da única família de Deus, que caminha em um único propósito, ter Deus plenamente no céu. E isso nós conseguiremos pedindo a intercessão da nossa mãe e padroeira, Nossa Senhora da Assunção. Padre Josenilton Brito, muito obrigado pela visita, pelas informações. Elaine, volto com você no estúdio, o convite foi feito, está todo mundo convidado a participar desse momento importante aqui em Fortaleza. E a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, esteve aqui em Fortaleza no aniversário de 17 anos da Lei Maria da Penha.
Logo na abertura, a ministra surpreendeu ao pedir uma salva de palmas à cearense Maria da Penha. Peço uma nova salva de palmas. A Lei Maria da Penha existe e a luta contra a violência doméstica é de todas e de todos. Nós somos protegidas por lei. Precisamos que a lei funcione verdadeiramente. E me deu muita felicidade escutar da vice-governadora o tempo da justiça melhorar. Não é? Porque eu esperei 19 anos e 6 meses para que isso acontecesse. E só aconteceu, quer dizer, nem as recomendações que a OEA enviou ao Brasil foram respondidas. Então, a OEA determinou que o meu processo fosse concluído e que o meu agressor fosse preso. Então, eu quero dizer que se isso não tivesse acontecido através da OEA, hoje o meu agressor teria continuado solto e eu teria sido mais uma vítima da sociedade. Foi a primeira vez da jornada Lei Maria da Penha, ao mesmo tempo fora de Brasília e em Fortaleza. Rosa Weber falou da violência contra a mulher e das dificuldades de enfrentá-la. E a finalidade dessa 17ª jornada, realizada anualmente desde o advento da Lei 11.340 de 2006, é propiciar o aprofundamento da reflexão sobre a igualdade de gênero na realidade brasileira, em uma dimensão mais ampla, dando efetividade ao combate à violência contra as mulheres. Temos o compromisso de discutir a prevenção e eliminação da violência contra a mulher e o combate a toda e qualquer forma de discriminação com base em gênero. Para tanto, necessário diagnóstico por meio de estatísticas e dados da prática jurisdicional brasileira sobre a incidência da violência em todas as formas, sobre as medidas protetivas e sobre os resultados das ações institucionais adotadas para o combate ao cenário endêmico de violência que persiste. E, inclusive, é bom salientar, se agudiza em alarmantes proporções na sociedade brasileira. Falando em violência contra a mulher, o Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2022 traçou o perfil da mulher violentada no Brasil. As estatísticas foram reforçadas neste encontro. A pesquisa mostrou a mulher negra como a principal vítima de violência e de discriminação no Brasil. A ministra definiu isso como a face da dupla discriminação no país. Entre as vítimas do feminicídio, 62% eram negras e 37,5% brancas. Nas mortes violentas envolvendo o sexo feminino, 70,7% eram negras e 28,6% eram brancas. Tais dados desnudam o que antes apontei, a face da dupla discriminação que sofrem as mulheres negras em nosso país, vítimas em maior percentual de violência, em um cenário que evidencia as consequências do racismo estrutural em nossa sociedade e a imprescindibilidade do olhar para o problema a partir das variáveis da interseccionalidade. As estatísticas também apontam para a necessidade de intensificar o combate à violência contra as mulheres enquanto verdadeira chaga em sociedade estruturalmente machista, misógina e patriarcal como a nossa. Enormes, contudo, as dificuldades encontradas para tanto, sabemos. Condutas e atos discriminatórios detectados no espaço forense são indicativo seguro de que sequer o Poder Judiciário
em seus campos de atuação, está imune à cultura de subjugação e de desqualificação do feminino de que impregnada a sociedade brasileira, na qual, com intensa preocupação, reitero, vemos nos dias atuais e de forma alarmante recrudescer a violência contra a mulher. A jornada reuniu magistrados, delegados, promotores, defensores públicos e advogados na SMEC, a Escola Superior da Magistratura. Além do aniversário de 17 anos de criação da Lei Maria da Penha, a jornada celebrou os 150 anos do Tribunal de Justiça do Ceará. A jornada, como a gente sabe, é o maior evento nacional nesse aspecto. Ela é repisada agora pela 17ª vez e normalmente era feita no circuito de Brasília. E pela primeira vez veio para um tribunal estadual, inclusive o nosso. Num momento de muita felicidade, porque nós estamos comemorando os 150 anos de Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ontem, a data de 6 de agosto de 1873, foi assinado o ato pelo imperador Dom Pedro II, criando 6 tribunais. Então, a partir de ontem, a gente começou os eventos e vamos até fevereiro do próximo ano, que é a data da instalação definitiva. Então, vem a calhar. É um evento importante, que nós temos que sensibilizar as pessoas para essa pauta. Temos que falar, repetir constantemente, não deixar esquecer. Passa 15 dias, acontece o evento e a gente tem a tendência de esquecer. Então, nós todos, judiciário, mídia, imprensa, sociedade, temos que estar replicando, falando nisso. O representante do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Márcio Luiz Freitas, e a vice-governadora do Ceará e secretária das Mulheres do Estado, Jade Romero, também estiveram presentes. Tem sido o compromisso efetivo do governador Elmano e meu, enquanto vice-governadora e secretária das Mulheres do Estado do Ceará, que a gente possa, e principalmente, ampliar a rede de proteção às mulheres. Nós interiorizamos a Casa da Mulher Brasileira, temos a Casa da Mulher Cearense funcionando em Sobral, Quixadá e Juazeiro do Norte, mais 3 em construção, Tauá, Crateús e Iguatu, e receberemos também a ministra Cida, do governo Lula, ministra das Mulheres, que virá agora em agosto também fazer novos anúncios para ampliação dessa rede. Nós sabemos que é fundamental que nós tenhamos serviços como a Patrulha Maria da Penha, como a desburocratização das medidas protetivas de urgência para proteger as mulheres cearenses. Além disso, à frente também da autonomia econômica para encerrar o ciclo de violência, ele é fundamental. Nós temos atuado fortemente desde a educação de jovens e adultos, a inserção das mulheres no mercado de trabalho e também fortalecendo a questão do empreendedorismo, que é uma porta de saída também das violências. Então, é um problema complexo de violência doméstica, de violência contra as mulheres, dos mais diversos tipos, e também demanda soluções complexas que envolvem várias secretarias. E aqui no seminário, nessa jornada Maria da Penha, do CNJ, dizer também da importância da articulação interinstitucional junto ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para que juntos e juntas nós consigamos caminhar em prol da equidade de gênero e combater a violência contra as mulheres. A solenidade de abertura da jornada Lei Maria da Penha foi finalizada com a entrega da Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Bevilacqua à ministra Rosa Weber, agraciada com a mais alta honraria da Justiça cearense, e uma placa de homenagem do Tribunal de Justiça a Maria da Penha. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E estamos de volta e mais de 1.200 fortalezenses com mobilidade reduzida começaram a receber de forma totalmente gratuita cadeiras de rodas e outros equipamentos. A entrega da Prefeitura faz parte de um investimento de R$ 7 milhões.
Por causa de uma poliomielite, Luciene teve uma paralisia nos membros inferiores com 2 anos de idade. Aos 55, é a primeira vez que vai possuir uma cadeira de rodas. A cadeira dessa é cara, motorizada. E melhor do que isso aí é ganhar na Mega Sena. Eu vou poder ir no supermercado, eu vou poder ir na igreja, eu vou poder ir na praça, vou poder ir onde eu quiser. Porque eu vou ter uma cadeira de roda motorizada. 2.309 equipamentos de auxílio para mobilidade começaram a ser entregues. Eles vão atender 1.249 fortalezenses de todas as regiões da cidade. Nominalmente, os beneficiados foram contemplados um a um pelo secretário da Saúde e pelo prefeito de Fortaleza. A gente, proativamente, a Secretaria Municipal de Saúde foi em busca daqueles que tinham necessidade, pessoas com deficiência, que precisavam de órteses e próteses, cadeira de rodas, desde 2012. E a gente está hoje entregando mais de milhares de órteses próteses, na sua maioria, cadeiras de rodas que são adequadas à necessidade de cada um. São 8 tipos diferentes a modelagem das cadeiras de rodas foi feita para cada paciente que precisava. Tem cadeira motorizada, cadeiras diferenciadas. E o nosso compromisso é até setembro, próximo mês, nenhuma pessoa portadora de deficiência que precise de uma cadeira de roda vai ficar sem receber da prefeitura. Nós vamos zerar a fila de necessidade de cadeira de roda. Isso para garantir um direito fundamental nosso, do cidadão, que é constitucional, é o direito de ir e vir. E você não imagina a minha alegria de hoje vir aqui entregar, para além desses equipamentos, órteses, próteses e outros materiais, a gente tem uma inovação, que é para 2.130 pacientes portadores de trauma raquimedular, é a lesão na coluna vertebral que impede a pessoa de sair de casa. A gente está disponibilizando agora um tuk-tuk, esse triciclo elétrico, que não polui, não emite nenhum componente que é poluidor. E nós estamos hoje entregando 6, vai começar agora em setembro, mas até final de outubro nós teremos 30 tuk-tuks desses que vão servir para a distribuição do material para pacientes com trauma raquimedular. E esse tuk-tuk, ele tem a capacidade de carregar até meia tonelada. E aí, a nossa ideia é de expandir já atendendo, universalizando a todos os pacientes que têm o trauma raquimedular, a gente passar a fazer a distribuição em casa, desde que a pessoa queira, do medicamento de uso contínuo. É o medicamento para hipertensão, para diabetes, para a saúde mental. Segunda-feira agora nós entregamos o CAPS lá na Granja Portugal, CAPS infantil. E breve a gente vai ter, semana que vem a gente vai ter outra novidade nessa área de saúde, mas esses tuk-tuks serão 30 que serão distribuídos por toda a cidade, e evidentemente onde tem mais densidade terá mais tuk-tuk, para fazer a entrega domiciliar de material e medicamento. Um compromisso que muita gente passou pela prefeitura e fez esse compromisso, e nós vamos realizar de maneira que quem quiser também será por adesão. A pessoa que quiser ir ao posto pode ir, ficar à vontade. Mas se quiser receber o material e o medicamento em casa, basta acessar o site da prefeitura ou mandar um representante do posto de saúde que a gente vai disponibilizar em casa o material e o medicamento. A entrega aconteceu no ginásio Aécio de Borba, no bairro Benfica. A cada 10 equipamentos entregues, 7 eram cadeiras de rodas, provando que essa era uma das maiores demandas para quem tem mobilidade reduzida. Os que desejam ter qualquer um desses equipamentos devem procurar o posto de saúde mais próximo de casa. As pessoas que desejam ter algum déficit, seja motor ou auditivo, elas acessam pelo posto de saúde, são consultados, avaliados.
se ela tem algum déficit, e a partir daí ela vai ser encaminhada para os centros especializados de reabilitação, que acontecem nas policlínicas. Lá eles fazem a avaliação sobre o tipo de déficit que a pessoa tem e da prótese, órtese ou qualquer material especial que ele necessite, ele vai ser avaliado e indicado e prescrito e recebido. Esses triciclos são outro avanço para quem tem mobilidade reduzida. Eles serão utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde na entrega de remédios e insumos para pacientes com lesão na medula. A expectativa é de que até o mês de setembro as rotas de distribuição com esses triciclos comecem aqui na cidade. Sem dúvida, o triciclo é uma grande virada de chave. Você vai simplesmente levar na casa da pessoa todos os insumos que ele utiliza, né? As sondas, a xilocaína, a medicação. Você evita um transtorno, muitas vezes, como o prefeito disse na fala, muitas pessoas não têm um cuidador, não tem um tempo de ir no posto. Então você vai otimizar, você vai dar qualidade de vida a essas pessoas, porque você vai deixar na casa da pessoa o que ela necessita, né? E todo esse planejamento com os 6 triciclos que estão aí já está bem avançado. E para que a gente possa melhorar essa... Vai ser por adesão, é bom que isso fique claro. As pessoas que preferirem vão passar a receber e os que ainda preferirem ir no posto continuarão da mesma forma. Mas vai melhorar muito o dia a dia dessas pessoas, a praticidade de você receber em casa todos os insumos que eles usam rotineiramente e que eles têm que receber regularmente. E a cidade de Fortaleza já é um dos destinos turísticos mais procurados do país. Agora o objetivo é consolidar a capital como uma cidade com todos os atributos para a prática de atividades no mar, com destaque para o kitesurf. Para isso, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, lançou o movimento Fortaleza Capital do Kite. A iniciativa envolve turismo, capacitação e desenvolvimento territorial. De acordo com o secretário do Turismo, Alexandre Pereira, a ideia é fortalecer o turismo da capital, voltado para os esportes náuticos. Fortaleza vem sempre partindo na frente, né? A gente lançou há alguns anos, o prefeito Sarta iniciou com Fortaleza, a primeira capital pet friendly do Brasil. Depois nós lançamos aí o projeto dos Nômades Digitais, lançamos também Fortaleza Radical com os esportes de adrenalina. E um desses esportes da adrenalina da cidade é o kitesurf, que hoje é um ativo muito importante que o estado do Ceará como um todo tem. Nós somos um estado com vento o ano todo. E nós somos a única cidade que tem o kite urbano. Nós conseguimos velejar na cidade de Fortaleza, desde o Caça-Pesca, saindo do Caça-Pesca até a Barra do Ceará, os 34 quilômetros de orla. Não tem nenhuma cidade do Brasil com esse ativo. Algumas cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem o kitesurf lá na Barra da Tijuca, mas só especificamente ali na Barra. Fortaleza você veleja a cidade toda. E para todos os níveis de kitesurfista. Você tem na Praia do Futuro, para aqueles kitesurfistas mais experientes, com um mar de ondas, um vento forte, e tem na Barra do Ceará, que tem um vento forte e tem um mar flat, um mar calmo. Então isso possibilita você fazer a aprendizagem do kite. Eu tenho comparado muito esse turismo do kitesurf com o turista do esqui na neve, que é um turista de alto poder aquisitivo, que viaja para passar uma semana no destino, geralmente vem em família, em casais, em grupo de amigos, e ele faz a mesma coisa todo dia. O turista do esqui na neve, ele acorda, sobe a montanha, esquia, desce para almoçar, volta para esquiar, à noite ele quer jantar bem, dormir bem e no outro dia faz a mesma coisa do turista do kitesurf. Então nós temos aqui a Fortaleza com todo esse ativo. Imagina que você passar o dia velejando aqui na cidade, depois aproveitar da gastronomia da cidade, aproveitar da nossa beira-mar, da nossa Praia do Futuro, das barracas de praia, do caranguejo, enfim. Fortaleza tem muitos ativos e esse é um movimento que a gente tem colocado para mostrar para o mundo que nós temos também esse produto, que é um produto já curtido pelo fortalezense. Semana passada nós tivemos aqui um evento que o pessoal, que era o LPD, os loucos do Downwind, fizeram, a gente apoiou o Downwind da capital, saindo da Praia do Futuro, indo até o Cumbuco, passando pela Barra do Ceará. Mas 80% eram velejadores de Fortaleza e do Ceará. Então a gente está querendo mostrar isso para o mundo, para o Brasil, que venha para a cidade de Fortaleza, que aqui você veleja o ano todo. O vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, enfatizou a relevância do kitesurf para as comunidades e a economia da capital. Esse é um grande movimento, ou seja, para engajar as pessoas, para que Fortaleza cada vez mais se consolide como a capital mundial do kitesurf. Mas, ao mesmo tempo, é o início
de um desenho, de um conjunto de políticas públicas que vão apoiar tanto os aspectos econômicos vinculados ao kitesurf, quanto os aspectos sociais. O kite ele tem um poder de transformar a vida das pessoas, criando oportunidade, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, que podem, através do esporte, não só caminhar, trilhar a cidadania da forma mais perfeita possível, mas também pode aproveitar a economia do esporte para que essas pessoas possam profissionalmente se realizarem. Ao mesmo tempo, há toda uma economia vinculada ao kitesurf que a gente vai desenvolver na cidade de Fortaleza. Hotelaria, restaurantes, cafés vinculados ao kitesurf, negócios de venda de produtos de kitesurf, né? Prancha, trapézio, pipas, etc. Também um conjunto de iniciativas relacionadas com o próprio conserto dos kites, que vão fornecer materiais para que você possa consertar kites, desde toda a logística da venda de pacotes turísticos para as pessoas indo para Fortaleza, os serviços de transfer na nossa cidade, enfim, toda essa economia ela passa a ter uma relação direta com o kitesurf. E a gente sabe que o kitesurf tem transformado todo o litoral do Ceará. A cidade de Fortaleza ainda não tem aproveitado na dimensão que o kite pode proporcionar, mas a gente vai chegar lá justamente com esse movimento e com essas políticas públicas. E dica cultural, Fortaleza está recebendo uma mostra de cinema muito importante. Entre as produções exibidas estão representantes cearenses que concorrem a um prêmio. Um deles é o filme de Alder Gomes, premiado diretor que tem levado a nossa cultura para todo o Brasil. Nessa grande final do Oscar brasileiro, há duas produções que representam o Ceará. Uma delas é o filme de grande sucesso nacional, Bem-vinda a Quixeramobim, de Alder Gomes. O diretor premiado falou sobre a exibição do filme aqui no Cine Teatro São Luís, que acontece nesse sábado, às 14 horas, de forma gratuita. Falou também sobre esse histórico do Ceará em destaque no cinema brasileiro e essa possibilidade de nós levarmos esse prêmio agora em 2023. Uma alegria muito grande, porque o Bem-vindo a Quixeramobim foi um grande sucesso, né? É um filme que teve uma grande receptividade do público, é a nossa cara, é a nossa comédia principalmente, são os nossos talentos. E o grande prêmio do cinema brasileiro é equivalente ao nosso Oscar, é o nosso prêmio Grande Otelo, que é a homenagem ao nosso grande ator Grande Otelo, um dos nossos grandes comediantes da história do cinema brasileiro. E é muito interessante a nossa trajetória, porque quando a Academia Brasileira de Cinema começou com essa premiação em 2014, o primeiro vencedor da história da categoria foi o Cine Hollywood. Então a gente já nasceu vencedor, né? Isso é muito bacana. Então na história está marcado o Cine Hollywood como o primeiro vencedor dessa categoria e também do júri popular. Depois o Cholim do Sertão também foi vencedor. Depois Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral também foi vencedor do prêmio de comédia. E o Cine Hollywood série foi vencedor da categoria de TV aberta. Então estamos indo rumo a um Hexa, se possível, né? Minhas contas? Confiscadas. E os meus cartões? Bloqueado. Você tem algum dinheiro guardado, né? É uma mostra muito especial, uma parceria do Cine Teatro São Luís com a Academia Brasileira de Cinema, né? Está promovendo essa mostra que é composta por 15 filmes, nos gêneros comédia, ficção e documentário, né? São os filmes mais significativos do último ano, é o nosso Oscar, né? A mostra segue até o dia 19, são 15 filmes, né? A entrada é franca, bastando apresentar um documento com foto aqui na bilheteria, na entrada, né? E toda a programação está disponível no nosso site, cineteatrosaoluís.com.br. Conto com voto do público, Bem-vindo a Quixeramobim. Se você colocar embaixo aí no rodapé, onde as pessoas podem acessar o link para votar, agradeço esse voto e vamos trazer para o Ceará esse prêmio. Eu disse que eu ia viajar, que ia ser tipo um ano sabático. Pois gata, arrume sua mala. Nós vamos viajar. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.